Concurso Caixa Federal 2008, Banca Examinadora CES Gran Rio. Após a data de seu vencimento, uma dívida é submetida a juros compostos com taxa mensal de 8%, além de ser acrescida de uma multa contratual correspondente a 2% da dívida original. Sabendo que logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,30 e logaritmo de 3 na base 10 igual a 0,48, e utilizando-se para todo o período o sistema de capitalização composta, determine o tempo mínimo necessário em meses para que o valor a ser quitado seja 190% maior do que a dívida original. Esse teste diz que uma dívida é quitada a uma taxa mensal de 8%, é cobrada ainda uma multa de 2% em cima da dívida original, dados os logaritmos de 2 e de 3, pergunta qual o tempo em meses para que esse valor a ser quitado seja 190% maior que a dívida original. Primeiro dado importante, observem que a taxa é uma taxa mensal e o tempo a se calcular também em meses. Logo, a unidade da taxa de tempo são os meses, não há preocupação quanto o valor taxa e tempo. Taxa mensal de 8%. Nós iremos nesse teste trabalhar com a taxa unitária. Já expliquei anteriormente que a taxa unitária é a taxa percentual dividida por 100. Se eu dividir 8%, que é a mesma coisa que 8 sobre 100, vai dar 0,08 ao mês. Essa é a taxa a ser cobrada para quitar a dívida. Além da taxa a ser cobrada, diz o enunciado que vai ser cobrada uma multa de 2% em cima da dívida original. 2% é a mesma coisa que 0,02. Em cima da dívida original. Vamos colocar aqui ao lado. Essa dívida original, a qual o teste se refere, essa dívida original, ela corresponde a quanto? Percentualmente, ela corresponde a 100%. 100%. Que é a mesma coisa que 100% é 100 dividido por 100. 100% dá 1. Que corresponde ao valor do capital, o valor da dívida, o valor original corresponde a quem? A 1C. Então guardem, o valor original da dívida é C. Paga-se uma multa de 2% em cima de quem? Em cima da dívida original. Mas um detalhe importante, ao ser quitado esse valor, tem que pagar 190% maior que o valor da dívida original. Observem comigo o seguinte, esse valor 190% corresponde aos juros que serão pagos. Então nós temos aqui a dívida original e aqui nós temos os juros. Então esta pessoa, ao quitar a sua dívida, vai pagar um juro correspondente a 190%, 190%, em cima da dívida original, que é C. Então, de juros ele vai pagar 190% de C. Só que 190% é a mesma coisa que 190 dividido por 100 de C. Corta o 0 com 0, dividindo 19 por 10 dá 1,9C. Então preste atenção, pessoal. Qual é o valor da dívida original? É C. Quanto é que ele vai pagar de juros? 1,9 de C. Se eu tenho o capital, que é o valor da dívida, e os juros, eu posso calcular o montante que ele vai pagar. Sabe-se que montante é o capital mais o juro. Então, vou colocar aqui o montante igual. O capital é C. 1C, como queiram. 1C. Mas vai pagar de juro 1,9C.
somando 1C mais 1,9 de C vai dar 2,9 de C. Esse é o montante final, que é o capital que ele tirou, mais os juros que ele vai pagar correspondente a esse capital. Através da fórmula do montante, nós vamos calcular o tempo em meses que está sendo pedido. E aí eu vou usar a fórmula do montante, que é montante igual capital, que multiplica 1 mais I. Observe, nós estamos trabalhando com juros compostos, diz o enunciado. Então, o montante é capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Preste atenção numa coisa importante. No lugar desse montante, quem é que eu escrevo? 2,9C. Mas eu quero ainda voltar uma coisa, antes de substituir aqui. Diz o enunciado que ele vai pagar uma multa de 2% em cima da dívida original. Quer dizer, além do montante a ser pago, tem que pagar o quê? Tem que pagar uma multa de 0,02C, porque é em cima da dívida original. Esse é o valor da multa. Agora eu posso substituir. No lugar do montante, eu coloco 2,9C. 2,9C igual C, que multiplica 1 mais. Quem é que eu escrevo no lugar dessa taxa aqui? 0,08 elevado ao N. N é o tempo que me interessa. Mais 0,02C. Observe que o C, que representa o valor da dívida, o capital, ele é um fator comum no primeiro e no segundo membro. Como ele se repete, eu poderia colocar em evidência e fatorar, mas eu já vou eliminar direto aqui, ó. Então eu posso cortar, como ele é um fator comum, esse C com esse C com esse C aqui. Eliminei o C. Eliminamos o C, vamos trabalhar apenas com esses valores aqui, ó, para chegar até o valor do N. Continuando o cálculo, ficamos então com 2,9 igual. Quanto é que dá 1 mais 0,08? Dá 1,08 elevado a N mais 0,02. A nossa incógnita, a nossa variável é o N, é o que eu quero calcular aqui. Então eu vou ter que deixar esse N isolado no segundo membro. Para isso eu passo esse 0,02 para cá diminuindo. Eu pego 2,9 menos 0,02 igual a 1,08 elevado a N. Vamos diminuir. Quanto é que dá 2,9 menos 0,02? Acompanha aqui. 2,9 menos 0,02. Coloca um zero ali. Pede emprestado 1, fica 10. 10 menos 2 dá 8. Aqui fica 8 e aqui é 2. Então essa diferença dá 2,88 igual a 1,08 elevado a N. Observem que em função desses valores é que foram dados logaritmos de 2 e de 3 na base 10. Porque agora eu vou colocar logaritmo aqui. Eu pego logaritmo de 2,88 igual logaritmo de 1,08 elevado a N. Continuando. Logaritmo de 2,88 igual. Lá nas propriedades operatórias dos logaritmos, a gente explica o logaritmo de uma potência. Como é que eu desenvolvo o logaritmo de uma potência? Eu pego o expoente e multiplico pelo logaritmo da base. Então, a aplicação da propriedade fica n, que é o expoente, multiplicado por logaritmo de 1,08. Vai ficar, então, logaritmo de 288 sobre 100. É claro que se eu dividir 288 por 100 vai dar 2,88, por isso que eu botei o 100 embaixo. Igual a n, que multiplica logaritmo de 108 dividido por 100.
Claro que se eu dividir 108 por 100, vai dar 1,08. Temos aqui uma outra propriedade. É o logaritmo de uma divisão, e diz a regra, as propriedades operatórias, que o logaritmo de uma divisão transforma em uma subtração. Então, eu terei aqui, aplicando a propriedade operatória, logaritmo de 288 menos logaritmo de 100 é igual a n que multiplica o logaritmo de 108 menos o logaritmo de 100. Apliquei aqui uma propriedade. Temos que calcular o log de 288 e o log de 108. Como é que eu calculo o logaritmo de 288? Eu tenho que decompor em fatores primos 288. Decompondo, eu terei 288 dá por 2. 144 dá por 2. Dá 72 dá por 2. 36 dá por 2. Dá 18 dá por 2. Dá 9. 9 dá por 3. Dá 3 dá por 3 dá 1. Vai ficar, então, logaritmo de... No lugar do 288, eu vou escrever. Observe que o 2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5. Fica 2 na quinta, que multiplica 3 na segunda. Menos. Logaritmo de 100. O logaritmo das potências de 10 é fácil. O logaritmo de 10 é 1, de 100 é 2, de 1000 é 3 e assim por diante. O logaritmo de 100, ele é 2, porque é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, aqui é 2. Igual n que multiplica. Vamos calcular agora o logaritmo de 108. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou decompor em fatores primos 108. Eu vou apagar aqui e vamos calcular, vamos decompor em fatores primos o 108. 108 é um número par, dá por 2. Dá 54, dá por 2. Dá 27. 27 dá por 3. Dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Vai ficar, então, logaritmo de... O 2 aparece duas vezes. 2 na segunda, vezes 3 na terceira, menos o logaritmo de 100 vale 2. Iremos aplicar aqui duas propriedades. Eu tenho logaritmo de potência e aqui logaritmo de multiplicação. Pela propriedade, como é que eu resolvo o logaritmo de potência? Pego o expoente e multiplico pelo logaritmo da base. Então fica 5 log de 2. A multiplicação vira adição, mais 2 log de 3 menos 2 igual n que multiplica. Novamente aqui, ó, propriedade operatória, potência e multiplicação. Da potência vai ficar 2 log de 2. A multiplicação vira adição, mais 3 log de 3 menos 2. Veja aqui no enunciado apareceu log de 2 na base 10. Você poderia pensar, mas ele não colocou a base 10. Não precisa. Quando não aparece a base, fica subentendido que a base é 10. Nós estamos trabalhando com os logaritmos decimais, aqueles que têm base 10. Então, até pode escrever se quiser o 10 aqui, mas é necessário. Continuando. 5 vezes. O logaritmo de 2 foi dado, ele vale 0,30. Então, eu faço vezes 0,30 mais 2 que multiplica o log de 3. O log de 3 vale 0,48. Eu estou substituindo ali, ó, 0,48 menos 2 igual a n que multiplica 2 log de 2. O log de 2 vale 0,30. Novamente, ó, 0,30 mais 3 que multiplica o log de 3. O log de 3 vale 0,48. Menos 2. Multiplicando.
5 vezes 0,30. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 3, 15. 5 vai 1. 5 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. 1,50. Mais 2 que multiplica 0,48 dá 0,96. Menos 2 igual. N que multiplica 2 vezes 0,30. 0,60. Mais 3 que multiplica 0,48. 3 vezes 8, 24. 4 vão 2. 3 vezes 4, 12. 2, 14. 4 vai 1. 3 vezes 0, 0 e 1 dá 1. 1,44 menos 2. Resolvendo 1,50 mais 0,96 menos 2, teremos aqui um valor correspondente a 0,46, que é igual a N que multiplica, fazendo a soma 0,60 mais 1,44 menos 2, teremos um valor correspondente a 0,04. Para calcular o valor do N, que vai nos dar o resultado do teste, esse 0,04 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, nós teremos N igual 0,46 dividido por 0,04. Vou fazer a continha aqui ao lado para que não haja dúvidas quanto à resposta correta. Então, vamos dividir 0,46 por 0,04. 0,46 dividido por 0,04. Temos aqui uma divisão de dois números decimais, 0,46 por 0,04. Numa divisão de números decimais, o que se procura obter primeiro? É verificar se o número de casas decimais do dividendo do divisor é igual. Temos duas decimais no dividendo, duas decimais no divisor. Como o número de decimais é igual, simplesmente cortamos a vírgula. Agora eu vou dividir esse 4 aqui pelo 4. Ó. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Subtrai. 4 menos 4, 0, baixa o 6. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 6 menos 4 é 2. Como o 2 não divide o 4, eu coloco uma vírgula no quociente e baixo um 0 no resto. Ficou 20 por 4, deu 5. 5 vezes 4, 20, diminui da 0. Então, N corresponde a quanto? A 11,5, que nos leva até a alternativa correta, que é a letra D.